Tem que desativar o mudo, né? Bom, legal, tá com a Gil, com a Elo aqui, a Deise também, que eu conheci no sábado, né? Então, muito, muito bacana estar aqui, o Márcio. É que eu fico mais nervosa é o Márcio, porque eu não sei o que ele vai desenhar, então... Eu já olho para ele e já fico tenso. Mas, vamos lá. Aí a Cris, que entrou agora. Oi, Cris. Eu programei um pouquinho para falar, quando eu fui ver esse tema de diversidade de gênero, eu parei para pensar qual que seria o recorte que eu faria, por onde que eu falaria. E eu percebi, eu sempre falo que o tema da minha vida é equilibrar, é o equilíbrio entre o masculino e o feminino, né? Então isso sempre esteve presente na minha vida, desde criança. E quando eu fui colocando os recortes, colocando nos slides e no papel, mais ou menos o que eu ia falar, eu vi que abrangia muita coisa. Eu vi o quanto isso para mim ai, que coisa fofa! O quanto para mim isso é importante, permeia aí todas as partes. Então, eu trouxe aqui um roteirozinho mais para vocês entenderem, né, o que eu pensei. Começar falando o que faz da gente mulher, quando eu falo em diversidade de gênero, então o que faz da gente homem ou mulher, né? E eu falo mulher, principalmente, começa o título com mulher, porque os atributos masculinos a gente conhece, né? A sociedade aí valoriza muito o que é masculino, o que é do homem, em todos os âmbitos sociais, é mais valorizado, os trabalhos que são trabalhos típicos de homem, tudo que leva produtividade, meta, objetividade, lógica, acaba sendo mais valorizado, quando que a gente pensa na mulher e nos atributos do feminino, sensibilidade, o cuidado, a intuição, acabaram ficando desvalorizados e não tão valorizados na nossa sociedade, não tão conceituados. Então, por isso eu começo com o que é a mulher e pus o homem entre parênteses, e eu acredito também que a gente compreender o que nos torna mulher também muda a compreensão do que é ser homem, né? E também leva a gente, como sociedade, para uma outra visão. Aí eu tive que vou ter que fazer um recorte de identidade de gênero e orientação sexual, né? Identidade de gênero, porque quando eu estou falando o que é mulher, o que é ser homem, eu estou olhando de uma forma binária, homem e mulher, são duas caixas, mas quando a gente fala da identidade de gênero, entender o que abrange ser homem e mulher, esses gêneros, e aí diferenciar com orientação sexual, porque são dois temas que estão muito confundidos e que são muito entrelaçados, né? Até pelo início da sigla LGBT, que envolve tudo, confunde aí transexuais, ou transexualidade com homossexualidade, com bissexualidade, está tudo no mesmo pacote de siglas e de letras que vão até o Z hoje, quase. Depois entender o que essa desigualdade de gênero afeta as nossas vidas pessoais, onde é que eu entendo isso na nossa vida. Eu, particularmente na minha vida, demorei muito tempo para entender. Eu sempre me vejo como privilegiada, muito privilegiada, tive educação, tive acesso a muita coisa, e embora seja parte do que a gente chama minoria, mas sempre me vi com os privilégios, sempre enxerguei meus privilégios. Então, nunca achei que a questão da desigualdade de gênero me afetasse. Até que eu comecei a entender aonde me afetava e como me afetava, e eu vi o quanto me afeta e o quanto nos afeta. Então, acho que isso é importante. E aí pensar o respeito aos ciclos femininos, a essa conexão mais profunda e esse respeito mais profundo com o que é ser mulher e com o feminino, que, como eu falei antes, gera também uma conexão e um respeito mais profundo com o que é ser homem e com o masculino. Finalizar um pouquinho com as influências disso na sociedade, na economia, e falar de como eu vejo isso, essa questão da desigualdade de gênero na nova economia. Então, basicamente é por aí que eu pensei. Eu vou começar mudando um pouquinho a ordem, falando de identidade de gênero e orientação sexual, porque a questão da identidade de gênero ela é complexa para a gente entender, assim, para mim, tem um videozinho no YouTube que fala
dos transexuais, e que o cara começa a desenhar, fala, calma que eu preciso desenhar. É um pouco assim, né? Entender o que é ser cisgênero, transgênero, o que isso significa. É muito bagunçado, então eu começo com esse recorte até para não parar depois o raciocínio no meio. Então, quando a gente fala de identidade de gênero, a gente tem as pessoas que nascem num sexo socialmente aceito ou biológico, seria o sexo, eu diferencio o sexo feminino e masculino e o gênero, o sexo homem e o gênero homem e mulher, né? Então, nasce do sexo feminino. Aqui eu tenho que tirar. Como é que eu tiro? Para tirar. Ah, aqui aparece, né? Aqui no meu eu não consigo ver inteiro. Minimizar, né? Mas não aparece. Tá, tudo bem. Então, é uma mulher cisgênero, porque nasce identificada do sexo feminino e se identifica como mulher. Se eu nasço identificado do sexo masculino e me identifico como homem, homem cisgênero. Se eu nasço identificado como sexo feminino, mas eu me identifico como homem, então eu sou um homem transgênero, a gente sempre respeita o que a pessoa se identifica. Aí o exemplo mais famoso, não é o melhor, mas é o mais famoso, que é o Tammy Gretchen, né? Que é um homem transgênero. Se eu nasço do sexo masculino, mas eu me identifico como mulher, eu sou uma mulher transgênero. E aí a gente tem como exemplo... Nossa, fugiu agora. Tem vários exemplos de mulheres travestis aí que a gente conhece. Na hora H me fugiu, mas... E aí, diferencia... Alguém trouxe aí? Identidade de gênero e orientação sexual, né? Nossa, apertei errado aqui. Então, quando eu falo de identidade de gênero, se uma mulher cisgênero gosta de uma mulher, ela é homossexual. Se ela gosta de homem, é heterossexual. O homem, da mesma forma, se gosta de mulher, é heterossexual. Se gosta de homem, é homossexual. Quando a gente tem um transgênero, isso muda, né? O homem transgênero que gosta de mulher é heterossexual. Então, o Tami é heterossexual, apesar de ser um transexual. Né? E se gosta de homem, é homossexual. Da mesma forma, a mulher, se a mulher se identifica como uma travesti, uma mulher transgênero. Aqui também acho que vale fazer a diferenciação entre mulher, transgênero e travesti, né? Transsexual e travesti. Travesti, eles costumam dizer que é quem não operou. Mas, na verdade, acaba sendo, como foi uma denominação muito aplicada e ligada à prostituição e chamada com viés pejorativo, algumas transexuais adotam a denominação de travesti até com caráter político mesmo. E aí a gente tem mulheres transexuais que namoram mulheres, que têm atração sexual por mulher, como sendo homossexuais, e têm atração por homens, são heterossexuais, ainda sendo trans, né, pessoas trans. E aí isso eu fiz um recorte muito pequeno, uma coisa que eu era para falar desde o começo é que o que eu estou falando aqui são teorias que, mesmo dentro do feminismo, que essas teorias se desenvolveram, tem discussões, então não estou trazendo verdades absolutas, estou trazendo um recorte que me tirou de caixas, que me abriu a mente, e é o que eu acho mais fácil para entender essas questões que estão bastante em voga. Mas se a gente for olhar, por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos de Nova York traz 31 orientações de gênero, então é muita coisa, é complexo. Então eu trouxe só para a gente ter uma ideia um pouco disso, fazer esse recorte, entender o que é identidade de gênero e entender o que é orientação sexual. Lilian, eu não entendi a travesti trans, qual é a diferença? Não entendi. Eu falo muito rápido, vocês ficam absolutamente à vontade para me cortar. Não, e que ao mesmo tempo concluir, eu não perdi essa parte, não entendi. Não, o travesti e o transexual é a mesma coisa. Algumas pessoas fazem a diferenciação falando que quem é transexual é quem operou. Então, a mulher que opera, nasceu biologicamente homem e opera, se transforma numa mulher, seria transexual. E o travesti é o que se veste, se comporta, se identifica como mulher, mas que não é operado.
né? Essa classificação toda, para mim, eu coloco tudo no mesmo pacote, eu não faço essa diferenciação. O próprio Supremo Tribunal Federal hoje não faz essa diferenciação, então uma pessoa que seja travesti, ou seja, que não seja operada, e que queira mudar de nome, mudar de gênero na carteira, no registro, pode. A operação não é um fator fundamental para a mudança do gênero, para o reconhecimento da mudança do sexo. Então, eu não vejo diferença, e algumas travestis também, algumas transexuais, mesmo operadas, continuam se denominando travestis porque tem um viés político aí nessa denominação, por falar, se apropriar, porque era usado um termo pejorativo, ligado à prostituição, ligado... Então, elas se apropriaram do termo mesmo para... até para... como força política. Tá. Tem um exemplo, não sei se alguém conhece Geraldo Eustáquio. Ele é um homem e aos 50, 60 anos, ele era um consultor de estratégia empresarial. Com 50, 60 anos, ele saiu do armário, para usar o termo mais pejorativo. Assim. Então, ele adotou o gênero dele como mulher. Só que ele só se veste de mulher, né? E ele, socialmente, ele se transformou em mulher, tipo o cartunista, tipo Laerte. Mas ele continuou casado com a mesma esposa. Então, assim, ele, nesse caso, ele é só um travesti, ele não fez uma operação, não mudou de sexo, talvez sexualmente, a orientação sexual dele, mas ele continuou casado com mulher. Né? Então, porque a identidade de gênero... essa aqui é a maior confusão, porque aí ele falava, sexo está na cabeça e o gênero está entre as pernas. Não sei se é bem isso. Assim, sempre confuso essa coisa. Agora, do ponto de vista profissional, o que aconteceu ele perdeu todos os clientes dele, todo o trabalho dele, aos 60 anos, ele teve que se reinventar. Hoje ele é um dos melhores consultores de diversidade no país. Então, antes ele era consultor de estratégia, planejamento estratégico para grandes empresas, perdeu todos os clientes. Só por conta dessa mudança, né, de posição social, sexual, de colocar. Os próprios netos dele chamam ele de avô, mesmo elas vestindo de mulher, e ela continua casada com a mesma esposa, que assumiu esse lado também, assim, o amor dela era muito maior do que o julgamento que a sociedade podia fazer. Ela está casada com o marido que virou mulher. Então, e aí no caso, ele sendo ela agora, né, reconhecida pelo gênero que se identifica, e é homossexual, né? Ainda casado. Antes era um homem heterossexual, hoje é uma mulher transgênero homossexual. Então essa questão às vezes dá um nó mesmo na nossa cabeça. E é importante, eu acho que quando a gente fala da questão de gênero, separar mesmo a identidade de gênero da orientação sexual. É muito difícil, é muito confuso. Eu demorei bastante para conseguir entender isso, estando imersa aí na cultura trans. Eu vou explicar um pouquinho, contar até um pouquinho minha trajetória para poder explicar por que eu comecei falando isso, né? Por que eu iniciei iniciei hoje com a questão da identidade de gênero. Eu fiz um sabático na minha carreira, fiz um ano sabático em 2016, e nisso uma amiga me apresentou um texto que ela estava trazendo da Escócia, que era o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, uma peça de teatro escocesa, que apresenta Jesus como uma mulher transexual. Eu falei para ela, nossa, que mau gosto, né? Por que você vai fazer isso? E ela leu para mim a peça, e eu chorei que nem uma criança quando ela leu a peça para mim. Eu entendi o quanto daquilo se aplicava a mim, o quanto eu julgava aquelas pessoas, o quanto eu discriminava, o quanto eu achava que era um mundo à parte, que não dizia respeito a absolutamente nada para mim. E o quanto, ao ter contato com aquele texto, eu não só percebi isso, como eu percebi como tinha muita coisa para o texto que se aplicava a mim, em outros aspectos, de outras coisas, mas
se aplicavam para minha vida. Então, o quanto eu também era, o quanto eu também poderia haver preconceito ou separação ou minoria em relação a mim, por uma série de outras questões. E o quanto eu também fazia isso com eles, né, com essas pessoas. Eu gostei muito do texto, acabei indo assistir os ensaios, tirei as fotos, eu estava nesse sabático, então estava muito com a fotografia. As fotos, minhas fotos viraram as fotos oficiais da peça e eu acabei sendo contratada para dar assistência jurídica à comunidade trans. Brasil e Escócia, eles queriam levar os direitos da comunidade trans para fora da peça de teatro, né? Então, levar isso para a comunidade, ensinar. E eu me preparei, estudei a legislação aplicável, e quanto mais eu conversava com eles, quanto mais eu conhecia as pessoas da comunidade, mais eu entendia que eles sabiam muito mais que eu, né? Elas e eles sabiam muito mais do que eu sobre as leis, os decretos. Eu trazia a lei, eles traziam os decretos, regulamentos. Eu falava, eu nem sei, como é que vocês foram tão longe? Então, eu cheguei com uma atitude que eu falo que é do masculino distorcido, né? Deixa eu ensinar aqui. E, no fim, eu percebi que eu tinha que ouvir, que é o que eu chamo do feminino curado, né? E eu passei a ouvir e a aprender, e essa experiência, eu passei um mês na Inglaterra, um tempo com a comunidade trans de Brighton, um tempo no Festival de Teatro da Escócia, depois voltamos para o Brasil, teve a estreia da peça aqui, uma série de liminários suspendendo a peça, até agora está suspensa, foi suspensa no Rio também, e aí essas brigas com as liminárias, mas também conhecendo a comunidade daqui, e foi um aprendizado muito grande. A partir do momento que eu passei a ouvi-las, muito mais do que querer ensinar alguma coisa, eu aprendi muito, e elas se fortaleceram a serem escutadas também, né? Elas passaram a ter um espaço, a se fortalecer. Então, essa experiência me tirou de caixas, né? Eu falo que foi uma experiência de pegar todas as caixas que eu estava e tirar e falar, vem pra cá. Então, entender a identidade de gênero, entender o que significa ser mulher, entender que eu posso ter um homem com útero, né? E eu posso ter uma mulher com pênis. Entender isso abriu muito a minha cabeça, e por isso que eu começo sempre trazendo essa experiência e trazendo a importância desse olhar, da gente conseguir sair da binariedade, né, do certo e do errado, do homem e da mulher, do branco e do preto. A gente conseguir ver as coisas além desses dois tons binários. Isso foi muito importante para mim, acho que mudou muito a minha vida, né? Então, acho que foi dentro de um processo meu de vida, mas que teve uma importância muito grande nessa mudança. Então, por isso que eu inicio com isso, até porque é muito complicado, né? É um recorte que, para o nosso dia a dia, ele traz novidades. Eu tenho um slide, acesse, quem quiser depois, quem tiver interesse também, eu disponibilizo, porque eu fiz a brincadeirinha ali de combinar e de diferenciar com a orientação sexual, que eu acho que ajuda bastante, né? E aí, depois disso, eu passo para o que é ser mulher. Então, nessa sociedade, quando eu falo de diversidade de gênero, o que eu estou falando, né? Que mulher que eu estou considerando, o que faz a gente mulher. E quando eu fiz esse slide, depois de falar da identidade da transexualidade, da identidade de gênero, eu falei, pô, mas eu estou falando que a gente tem que sair da caixa e agora eu vou falar do que é ser mulher e das caixas. Não é um pouco paradoxal? E aí eu lembrei de Osho, que ele tem uma frase que ele fala, isso parecerá muito paradoxal, mas antes que você possa perder seu ego, você deve alcançá-lo. Apenas uma fruta madura cai no chão. Então, eu acho que para que a gente possa sair das caixas e ver além da binariedade, a gente tem que entender muito bem essa binariedade, a gente tem que entender, reconhecer nosso papel, né? A gente tem que valorizar o que é ser mulher, e valorizar o homem também. E isso é um trabalho nosso, é um trabalho de vida, de conseguir enxergar além do que está aí na sociedade, né? A gente tem uma sociedade em que a gente vive uma violência contra a mulher, uma questão de submissão, alimentação de direitos, falta de respeito, que a gente não enxerga. Via de regra, nós que somos privilegiados, a gente não vê. E a gente não vê mesmo quando acontece com a gente, né? A Michelle Obama,
nos Estados Unidos, fez a campanha do mansplaining, né? Então, começou a explicar o quanto a gente é interrompida quando a gente está falando. E o mansplaining, ele não é necessariamente feito só por homens. A gente viu a Manuela Dávila no Roda Viva, quem assistiu, teve mulheres que interromperam o tempo muito, né? Então, essa falta de consideração que a gente tem, nós mulheres temos com as próprias mulheres, né? Que nós como sociedade temos, isso gera consequências que para algumas pessoas privilegiadas, como eu, foram pequenas na minha vida, e mesmo assim, na hora que eu entrar um pouco mais na minha vida, são grandes, mas para pessoas menos privilegiadas é questão de vida ou morte. Né? Eu tenho que eu trabalho hoje com muito direito de família, o que a gente vê de agressão, de violência doméstica, e sofrem as mulheres e sofrem os homens também, né? Isso não é um sofrimento só para as mulheres. Então, entender o que é ser mulher, entender o valor que tem isso, eu acho que é fundamental. E aí, aqui quando eu falo de ser mulher, eu estou falando da mulher em si, mas eu entendo a energia, eu entendo que todos nós temos a energia do feminino e do masculino dentro de nós. Então, eu acho que o equilíbrio dessas energias passa pela valorização da mulher como ser, mas ela resulta na valorização da energia feminina dentro de cada um, ela promove a cura da energia masculina também. O Agni aqui, que trabalha com o sagrado masculino, acho que pode confirmar isso, né, do quanto a gente tem o masculino para ser curado, o quanto esse olhar é importante, e eu acho que eles estão extremamente interligados. E coincidentemente, ontem eu assisti um filme no Netflix, que é da Hannah Gadsby, que é uma Nanette. Eu não sei se vocês assistiram, mas é muito interessante. Ela é uma mulher lésbica, e gorda, fora do padrão. Então ela faz stand-up, é uma comediante, e ela fala o quanto ela sempre se rebaixou e se usou como motivo de chacota para fazer as piadas. Qual o nome dela que você falou aí? Não entendi. É Hannah Gadsby. O nome no Netflix você pode procurar como Nanette. Eu até separei um trecho para passar aqui. Eu coloquei aqui no... Então E ela fala do quanto ela não se enquadrava, e ela não se enquadrava como mulher, e ela estudou a história da arte, e ela fala que a história da arte, ela aprendeu que existem dois tipos de mulheres, as virgens ou as prostitutas, né? E é isso que a gente vê muito na história da arte, na história da sociedade, no retrato da mulher na sociedade, né? E ela falava que ela olhava para os dois lados e falava, mas eu não me enquadro em nenhum dos dois. E ela falou, bom, talvez tecnicamente como virgem, mas não me enquadro não me enquadro em nada. E mais pra frente na história, eu tô dando uns spoilers aqui, mas mais pra frente no stand-up dela, ela conta quando ela apanhou, e ela fala, eu apanhei não foi pela homossexualidade, foi uma questão de gênero, foi porque eu não me enquadrava como mulher. Né? Então a gente, essa binariedade, esse colocar em caixa, a gente limitar o que é ser mulher, gera consequências, né? E gera com que a gente esteja sempre tentando se enquadrar em alguma coisa. E gera consequência para os homens também. Tem um filme também bem interessante, que é o The Mask You Live In, que traz o quanto para os homens eu coloquei aqui também. O quanto para os homens é duro esse não poder entrar em contato com a própria sensibilidade, o ter que mostrar uma agressividade, a raiva é uma emoção positiva, que vira agressividade, mas entrar em contato com sentimentos, com emoções, com tristeza, é vedado para os homens, e o quanto isso gera de problemas. Então, também é um filme bem interessante. Tem um trecho da Clarice Píncola que fala do sagrado feminino, que ela fala recuperar o sagrado feminino em nós significa deixar nossa vida criativa florescer, né? Nossos relacionamentos adquirirem significado, profundidade e saúde, nossos ciclos da sexualidade, criatividade, diversão e trabalho serem restabelecidos,
nós temos o dom inato de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, uma inspiradora, uma intuitiva, uma inventora e um ouvinte que guia, sugere e estimula a vida vibrante nos mundos interior e exterior. Nós somos isso e muito mais. Então, a gente entrar em conexão, entrar em contato com esse feminino, com essa mulher que a gente tem, acho que é bastante recompensador, né? E aí eu me perguntava, a gente fez, a Paula Margarida, que é aqui é uma triber também, ela tem um projeto chamado Tô de Chico, e a gente faz algumas rodas de conversas feministas, e depois canta, toca Chico Buarque especialmente, mas é um projeto bem interessante para quem quiser conhecer, é bem bonito. E a gente fez uma roda de conversa sobre isso, né, sobre o que é ser mulher e a questão dos transexuais também. E a gente levou, bom, o que é ser mulher? É ter útero? Usar salto alto, são as roupas, a maquiagem, cabelo longo, né? Eu brinquei até com o Celso que eu vim bem menininha hoje, né, que nem a Fernanda Gentil fala. Então, exatamente para trazer essa provocação do que faz a gente mulher. E a gente tem, quando a gente lê Simone de Beauvoir, que fala que a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. E a Judith Butler fala também que o gênero é uma criação social, né? E ela fala que os atributos do gênero são performáticos, né? Não há uma identidade pré-existente. E isso é muito verdade, o quanto na nossa vida a gente procura se enquadrar, né? Da minha experiência pessoal, quando muito criança, eu sempre fui muito moleca, eu sempre gostava de jogar futebol, de praticar esportes, e isso resultou um bullying no colégio, e fez com que eu, com 8 anos de idade, por ser chamada de sapatão pelas meninas por jogar futebol, passasse a olhar para mulheres e provocar ânsia de vômito, porque eu falava, eu nunca vou ser lésbica, não posso fazer isso com meus pais. E isso gerou uma série de consequências em mim. Por muitos anos, né, eu controlava, eu procurava ser muito feminina, eu controlava minhas atitudes, eu controlava como eu me apresentava, como as pessoas me viam, porque eu tinha que ser feminina, tinha que estar de salto alto, eu comecei a usar salto com 14 anos de idade, eu tinha um namorado de 1,90 m, mas isso era só um detalhe. E eu lembro das mães dos meus namorados falarem, nossa, mas você joga futebol, você é tão feminina, e aquilo me doía, porque parecia que estavam vendo a minha máscara e não a minha. Então eu sempre tive essa questão muito forte de ter que me sentir, de ter que provocar. E eu, para as pessoas que não me conhecem, que eu aos 31 anos me apaixonei por uma mulher, e foi um ano terrível, isso foi em 2012, eu fui demitida porque eu só chorava, não conseguia trabalhar, eu fiquei agressiva com meus pais, eu me afastei dos meus amigos, eu entrei numa depressão, assim, porque eu não aceitava isso. E aí, quando eu permiti isso acontecer, eu fiquei muito mais feminina. Eu passei a ser muito mais autêntica, eu passei a não controlar os meus gestos, porque bom, eu estou namorando uma mulher, mas eu não tenho que me preocupar muito em ser feminina e fingir alguma coisa, né? E eu passei a ser muito mais feminina. Então, quando a gente se questiona o que faz da gente uma mulher, o que me tornou mulher, o que faz com que eu seja... Eu acho que eu também não tenho muito essas respostas, né? Eu acho que vai muito além dos estereótipos e dos conceitos sociais que a gente tem. A minha primeira namorada, depois de um tempo, ela cortou o cabelo curto. Eu lembro que eu chorei, entrei em pânico, desespero. Falei, como é que eu vou namorar uma mulher de cabelo curto agora? Entrei. Então, isso fazia dela menos mulher, né? Lógico que não. Então, mas o quanto tudo isso vai podando, vai limitando a gente. E aí eu também peguei um texto falando de conceito de gênero, né, que fala da construção de gênero, ela é importante para a construção do que a gente entende ser justiça social, porque a justiça social trata do caráter social, das diferenças que são atribuídas às mulheres e aos homens. De uma maneira geral, as pessoas têm a tendência a imaginar que as diferenças entre mulheres e homens, ou sobre o que é ser mulher e o que é ser homem, são naturais.
As pessoas imaginam que é possível depositar uma série de expectativas em relação a esse comportamento ou às atitudes desses indivíduos baseado no sexo biologicamente definido, sendo comum as falas, mas isso é porque ela é mulher, ou isso é porque ele é homem. A sociedade diferenciou mulheres e homens em uma prática social e, em seguida, atribuiu maior valor às características masculinas. E quando você tem dentro de uma diferença, uma atribuição de maior e menor valor, gera-se desigualdade. O conceito de gênero vem para nos ajudar a entender essa desigualdade, ou seja, os homens estarem em posições superiores na sociedade, terem melhores salários, posições de liderança, tudo isso que a gente considera natural por ser homem é social, é construído. Para que a gente equilibre essa balança, isso precisa ser desconstruído, porque se foi aprendido dessa forma, pode ser aprendido de outra. Então, é uma desconstrução, acho que todo esse processo, né, e gera consequências sociais e no trabalho e na forma que a gente vive, inúmeras. Eu, quando eu estava pensando no que eu ia falar, eu fiquei com muito medo de não conseguir traçar uma linha de raciocínio, porque eu acho que são tantas questões diversas que abrangem, e eu acho que eu realmente nem estou conseguindo traçar uma linha muito coerente de raciocínio, porque me pega de vários lugares, né? de várias formas, a questão da desigualdade de gênero. Quando eu me assumi homossexual, eu pude olhar para trás e perceber o quanto eu tinha, sim, passado por situações machistas, quando eu entendi isso. Até 2016, o Dia Internacional da Mulher, para mim, era um dia que, legal, as mulheres conquistaram um monte de direito lá, e eu ganhei uma flor na rua de um cara chato. E nesse ano, que foi o ano que eu tive contato com os transexuais, que eu tive um pouco mais de vivência e que eu pude observar fora da caixa, né? Eu comecei a ver o quanto refletia na minha vida, né? Quando eu me formei, eu tive vários convites de homens que falavam, eu tenho uma ação, quero propor uma ação, vamos fazer um almoço, vamos, você gasta energia, você gasta tempo, você se dispõe, e chega lá, não é uma ação judicial, é uma desculpa qualquer para te levar para almoçar. Então, quantas situações dessas a gente não passa por ser mulher, e você se prepara, e que você vai mostrar o seu lado profissional, e isso não é muito visto, isso não é muito considerado, ou isso não é o que estava sendo priorizado naquela situação. Questões de violência mesmo, eu fui violentada quando criança, então, e nunca tinha tido consciência disso, ou dado importância a isso. Fui dar importância muito depois dos 18, 20 anos, que eu fui olhar para isso em terapia e trabalhar isso. E todos os retiros que eu faço, sou uma buscadora de autoconhecimento, pelo menos um quarto das mulheres foi violentada. Eu estou no Sagrado Feminino, a gente tem boa parte da turma que foi violentada, e a gente não está falando de minorias, a gente não está falando de periferia, a gente está falando de elite, de classe social alta. Então, a Elo, que trabalha bastante com isso, pode falar o quanto é comum a gente ver essas situações, infelizmente, ainda hoje. E desde essas situações mais graves até situações mais banais, como a interrupção. Eu lembro de ser criança e estar em conversas com meninos e eles contarem coisas e falar para minha mãe, nossa, mas eles contam as coisas mais óbvias, como se fosse o maior espetáculo do mundo, e eu não sei fazer isso. Quando eu começo a fazer isso, sempre me interrompe, alguém tem alguma coisa mais legal, acho que eu não sei contar as coisas. Então, a gente já cresce com isso. Eu fiz um curso na Perestroika no passado, que falava um teste eu não vou lembrar o nome, mas que verifica quantos os filmes, a protagonista é mulher, não fala de homem, e o assunto principal, tem fala no filme e o assunto não é homem. Né? E são poucos filmes de Hollywood que passavam nesse teste. Então, a maioria, ou a mulher não é protagonista, ou quando ela é a busca de um homem ou falando de um homem. Então, está muito intrínseco na nossa cultura e a gente não percebe. Isso gera situações como os dados que eu peguei no IBGE, que a gente tem as mulheres com muito mais anos de estudos, pelo menos a média de 1 ano e meio a 2 anos a mais de estudo que os homens,
e a gente sabe que os salários são menores, não são compatíveis com isso. Então, a gente tem situações como ontem a Malala falou no Itaú, né, do que passam as crianças no Irã e o quanto há uma violência de não se permitir nem que as mulheres estudem. A gente tem as diferenças no mercado de trabalho, tem as diferenças de tratamento da mulher e tem as diferenças de tratamento do homem também, os reflexos. Eu no Sagrado Feminino estudei também há pouco tempo sobre o parto, né? O quanto a gente tem procedimentos que não consideram a mulher no parto, que consideram o que é fazer uma cesárea, que é mais rápido, mais interessante economicamente, e não consideram aí a realidade da mulher. Isso é um abuso, isso não deixa de ser uma violência contra a gente. Então tem uma série de situações. E como eu previ, eu me perdi em tudo que eu ia falar. Mas eu acho que basicamente o que eu vejo são essas diferenças. E eu acho que o importante para mim e o que eu tive de importância de aprendizado foi de trazer para a consciência tudo isso, de trazer para a consciência essas desigualdades e onde elas me afetam, mesmo eu sendo privilegiada, de uma minoria privilegiada. E a importância da gente reconhecer nossos privilégios, né? E desse lugar de privilégio poder ajudar o outro, Eu tive uma conversa há pouco tempo com um amigo que estava falando, poxa, mas eu tive contato com as transexuais, elas são tão agressivas. Eu tinha essa visão também. Você anda uma hora com ela na rua, elas recebem muita agressão. Então, também cabe no nosso papel sair do lugar de julgamento, né? Sair do lugar de acusação. E se eu tenho um privilégio, se eu tenho a possibilidade de reagir de uma outra forma, eu reajo de uma outra forma e eu considero essas pessoas de uma outra forma. Eu não olho para a mulher e acho que é um mimimi que ela está falando. Então, eu trago uma consciência diferente. Eu acho que os extremos são necessários para que a gente que tem mais condições possa traçar o caminho do meio aí. E aí, um pouquinho do que eu falei antes, em relação ao feminino, à mulher e ao homem, ao feminino e ao masculino, que eu acho que todos nós temos internamente essas energias do feminino e do masculino, e que elas precisam estar equilibradas em todos nós. E aí, o que é típico do feminino, né, que é a intuição, a receptividade e a sensibilidade, tem como consequência, tem como ação também a criatividade, a empatia, o cuidado, a colaboração. E o que é típico do masculino, a força, a lógica, a racionalidade, geração, realização, assertividade, competitividade. E a gente precisa das duas energias funcionando juntas para que a gente funcione trabalhando juntas e equilibradas para que a gente funcione como sociedade. Se eu tenho um feminino submisso, se eu tenho um feminino vítima, que não sai desse lugar de vítima, eu tenho um masculino abusador. Necessariamente toda vítima precisa de um abusador. Eu tenho um masculino agressivo. Se eu equilibro esse feminino, eu não gosto dessa palavra porque ela já está batida, mas se eu empodero esse feminino, eu curo esse masculino também, né? Se eu não tenho uma vítima aqui, se eu tenho consciência da importância do meu feminino, se ele está equilibrado, se eu estou cuidando, se eu estou responsável pela minha vida, o masculino também fica livre para agir, para realizar, para ser assertivo, para trazer a ação dele. E isso faz a sociedade funcionar. Eu li há pouco tempo um livro bem interessante, que é o Criando União, e que ele fala do papel do masculino e do feminino. E ele fala que, por exemplo, na questão profissional, como é possível ter êxito profissional se estiver faltando o princípio ativador, que é o masculino, ou se ele estiver entorpecido? E se vocês não forem suficientemente expansivos e saudavelmente agressivos? Ou se bloquearem seus poderes criativos em vez de ativá-los? E se vocês não derem vazão às forças ativadoras que ainda estão hostis e antissociais? Nesse caso, inevitavelmente teriam dificuldades com o meio, independente do seu grau de capacitação emocional. Se não houver espírito de amor, vocês não vão querer contribuir para a vida com seu trabalho por meio dele. Portanto, o trabalho não poderá ser nada de criativo e os poderes espirituais profundos não poderão manifestar-se. Eu só vou compartilhar a tela aqui que eu não tinha.
Não só a tela, você pode compartilhar, sabe? Com certeza. Os poderes espirituais profundos não poderão manifestar-se. No entanto, se vocês quiserem enriquecer a vida, podem com segurança enriquecer a si mesmos através de sua atividade, sem falsos sentimentos de culpa com relação à agressividade saudável. A ativação criativa fará justiça às duas coisas, enriquecer os outros e a si mesmo de todas as formas possíveis. O que isso me fala? Do quanto é importante, do quanto eu tenho um feminino que cuida, que colabora, que ouve o outro, que é criativo, e eu tenho um masculino que realiza, que age, que é assertivo, o quanto eu crio, né? E o quanto isso gera, né? E aí quando a gente fala da nova economia, a gente fala em trabalho em rede, a gente fala em comunicação não violenta, que é baseada na empatia, a gente fala em horizontalidade, cooperação, colaboração, intuição. Isso são características femininas, né? A nova economia passa pela valorização do feminino, passa por um olhar mais sensível, passa pela conexão com a nossa intuição e passa pela ação também, né? Então, ela necessita do equilíbrio do feminino e do masculino. Eu trouxe aqui Teoria U também, eu não sei quem conhece, os Tribers do ano passado, acho que vocês conhecem bem, esse ano eu tô mais desconectada, não sei se já foi falado alguma coisa, mas na Teoria U ele fala da importância dessa conexão nossa com a fonte e dessa possibilidade de prototipação, né, que são ciclos menos linha direta A, B e mais tentativa e erro e criações. Falando muito por cima aqui, mas para mim é muito claro esse equilíbrio, né, do feminino e do masculino agindo em conjunto para criar na nova economia. Então, no resumo, foi um pouco isso que eu trouxe. Eu trouxe aqui, tem alguns livros que eu usei aqui e tem os filmes também, eu trouxe como bibliografia. Como eu falei, eu falo muito rápido e fiquem à vontade aí, quem tiver perguntas, quem quiser, a gente pode começar agora o papo, já que eu já fiz uma passada geral por tudo aí. Não sei se alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentários. E, Márcia, eu estou super curiosa. As mulheres primeiro, porque senão... Eu tenho uma coisa bacana que a gente teve há pouco tempo, eu faço um curso de Sagrado Feminino, são 13 meses de estudo do Sagrado Feminino e depois vão ter 13 meses de estudo do Sagrado Masculino. E foi uma coisa bacana, a gente teve uma vivência, uns 2 finais de semana, que era uma meditação guiada e a meditação de você estar no mar, era uma meditação de Iemanjá e de estar no mar. E tinha um negócio de pedir licença para estar ali. E depois eu fui para a praia e eu senti isso, né? O quanto a gente chega na natureza sem pedir licença, né? Como a gente tem essa característica. Você falou do homem e da mulher, eu acho que passa também por esse equilíbrio, por essa conexão, né, com o feminino, esse respeito à natureza, esse respeito ao outro, esse olhar, a escuta, a empatia, a compaixão, elas são fundamentais. Não, estou assim, ainda atordoado. Pancada, não sei como o Agni e o Márcio estão de pé ainda. Eu estou, na verdade, assim, primeiro é um presente estar com a Lilian aqui, a gente pouco se conhecia, mas né, se encontrou domingo no Cambia Festival e aí a gente falou, vou marcar esse presente que ela está trazendo, primeiro com uma puta de uma coragem, uma puta de uma leveza, uma puta de uma integridade, de emocionar. Então, isso eu queria deixar para honrar essa presença feminina, mulher, de amiga e de presente mesmo, do decado. Uma coisa inesperada. A gente sabe que tem várias mulheres aqui super porretas, assim. A Ilô, que a gente falou pouco, a Bia, que a gente só conheceu de coisa, assim, a Daisy, que a gente tem visto mais, a Gil, e
várias outras que estão se descobrindo. Mas o que eu queria trazer mesmo é um incômodo, como iluminar isso, essa sombra, né, do masculino em todos nós, mas o quanto que a gente se oprime e a gente também é opressor. Isso não, como acho que a Lilian até já pontuou. A gente é vítima da gente mesmo, né, enquanto homem, e talvez vítima do lado de sofrer essa opressão. Quando a gente oprime, a gente também está sendo oprimido. E isso me faz voltar assim, a várias coisas, desde a cultura nipônica até o que eu sou hoje, independente da minha ancestralidade, o quanto que eu sou machista, o quanto eu sou forjado nesse mundo machista. E aí talvez só trazer uma fala, na verdade, uma leitura que eu estava fazendo, que estava mostrando para a Lilian, da Viviane Mosé, filósofa e que trabalha com educação. Num livro sobre escolas, ela cita o Nietzsche, cita alguma coisa do porquê que a gente busca uma verdade só, única, né, para simplificar tudo. Então, essa dicotomia entre o homem masculino e a mulher feminina, e não essa complexidade toda que a Lilian trouxe, é muito para diminuir a complexidade e aumentar esse poder da própria opressão. Isso é um mecanismo de poder que explica muito esse jeito da economia funcionar desse jeito, do direito funcionar desse jeito, da comunicação funcionar desse jeito, da família e das instituições todas funcionarem dessa forma, a oprimir um lado que se julga mais frágil, né? E, portanto, tem que ser cuidado, e do outro lado, reforçar esse lado da competição e da porrada, porque é só nesse lado que talvez a espécie possa sobreviver. Isso é uma grande falácia. Então, que a gente pudesse aumentar essa visão dessa diversidade para ser mais homem, mulher, gênero humano, talvez. E aí eu encerro só aqui para não abrir mais espaço para quiser. Achei muito legal o que você trouxe, acho que me trouxe várias coisas assim de... primeiro que eu tinha falado, você falou bem, acho que todos somos vítimas, né, e opressores também, porque eu não separo como os homens maus, né, o bullying que eu sofri no colégio foram as meninas que fizeram, quem me defendeu foram os homens, né, foram os moleques que me defendiam, que falavam, não, ela joga com a gente, para com isso, não tem nada a ver. Então, não coloco... Eu adoro os homens, eu acho... Eu gostaria muito de gostar de homem no sentido romântico, porque eu acho de uma paz incrível me relacionar com homens. Juntar duas TPMs não é fácil, não é uma coisa tranquila. Então eu não tenho, e eu acho que todos nós somos vítimas da sociedade, né? Tem um termo muito do feminismo, e eu tinha muito preconceito com o feminismo, porque eu achava muito radical e com muito discurso de ódio, e eu não gosto muito de discursos de ódio. E eu conheci um pouco mais o feminismo, também tem muito do que é passado pra gente, né? Então tem muito do que é vendido pra gente. E eu conheci um pouco mais o movimento feminista e entendi... primeiro eu entendi que tem ódio às pessoas que sofreram, e a gente também tem que ter um pouco de compaixão com quem está ali naquele lugar que não consegue sair. E também entendi a importância dos extremos, dos dois extremos. Eu acho que sem os extremos a gente não constrói o caminho do meio. Eu só consegui enxergar onde eu estava porque eu tive extremos. Ainda que eu não concordasse com o extremo ou com a extremidade que estava sendo colocada, foi o que me fez enxergar. Então, eu reconheço hoje a importância, né, dos radicalismos, embora eu não necessariamente me coloque nessas pontas. Mas tudo isso para falar que tem um termo que é o patriarcado, né? Então, eu não gosto de usar esse termo porque remete muito a isso, mas a verdade é que a gente vive numa sociedade patriarcal, e a gente vive numa sociedade em que as mulheres que se sobrepõem e que sobressaem são as mulheres que assumem características masculinas, né? A gente vê hoje no judiciário
o mais difícil é despachar com uma juiz mulher, ela acaba com você. O juiz homem tem toda aquela cordialidade, conversa. O juiz mulher é um trator, normalmente, via de regra, sem longe de mim estereotipar alguém. Mas o que a gente vivencia na prática é isso, né? As mulheres que chegam em cargos de liderança tendo que assumir características muito masculinas. Então, eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz também nesses anos que eu estou mais em contato com novas economias, com trabalhos em rede, de ver exatamente a valorização de características que são femininas, que eram desvalorizadas. A gente começar a pensar em colaboração, a gente começar a pensar em empatia, em cuidar, né? A gente tem a cuidadoria aí que fala do cuidado com o outro. Isso já, para mim, já é uma prova de mudança, né? Já é uma prova da gente estar, como diz a atriz, quem assistiu a Casa do Papel, que ela fala em pé pelo matriarcado, né? Então, já é uma prova que a gente está na mudança da sociedade, né? Então, eu acho tem um outro trecho desse livro, Criando União, que eu recomendo bastante, eu já falei dele. Ele fala muito de que não existem vítimas, né? A mulher também assumiu esse papel de vítima, nós mulheres assumimos, porque também é muito fácil delegar a autorresponsabilidade para o outro, né? Então, toda vítima precisa de um vilão, é um jogo. É um jogo que uns se machucam mais, outros se machucam menos, mas tá todo mundo jogando. Lilian, queria agradecer pelas explicações e pela vulnerabilidade de mostrar tudo isso, né? E eu fico me questionando bastante, assim, eu também não gosto do radicalismo, nem de um lado nem do outro. Acho que o caminho do equilíbrio, o caminho do meio que é ideal. Eu pessoalmente, nossa, já tive que lidar muito na minha vida desde pequena com essa questão. A gente até brinca aqui em casa que aqui em casa minha mãe é machista, não é meu pai que é machista. E tem isso, né? Tem muita mulher que é machista às vezes, né? Que põe peso nessas crenças mesmo que vem há tanto tempo. E, nossa, o que eu já tive que desfazer de crença aqui e ter experiências aí para desmontar tudo isso foi muita coisa mesmo. Mas o que eu vejo também é esse caminho atual, né? Porque acho que os homens estão muito perdidos, né? A gente sente isso, eles estão muito perdidos e eu não acho que esse caminho radical de vamos voltar ao feminismo tal é o que ia funcionar. O que ia funcionar, eu vejo as mulheres no sagrado feminino, os homens no sagrado masculino, e eu não vejo conversa para vamos tentar achar um caminho do meio, a não ser aqui na colaboração, que a gente tenta trabalhar nesse caminho do meio. Mas eu fico pensando assim, nos relacionamentos, tem muita coisa para evoluir nesse sentido, porque se o caminho do meio é o equilíbrio, achar o masculino e o feminino em todas as pessoas, acho que tem muito trabalho interno para se fazer e entre homens e mulheres mesmo, de sentar e conversar, porque isso que eu não vejo acontecendo, né? Você sempre sente uma repulsão ou uma animosidade dos lados, né? Não sei, o que você acha? Eu acho que a gente tem bastante trabalho mesmo. Eu acho que eu acho que tudo que é a cultura do ódio não me agrada, né? Então, eu acho que a conversa, o diálogo, eu e o Boiá estamos falando de abrir um círculo de sagrado da diversidade, né? E não masculino nem feminino, exatamente para considerar tudo e para colocar tudo numa roda só. Mas eu também acho e vejo a importância da gente se conectar, né? Nós mulheres somos muito desconectadas também. No sagrado feminino a gente vê, por exemplo, ciclos menstruais. Eu tive problemas homéricos com a minha TPM, né? Principalmente depois de começar a namorar mulher, porque as TPMs se juntam, então os sintomas ficam ainda mais nítidos, né? E eu tive um namoro de quase 3 anos que todo mês a gente quase terminava.
E eu passei a tomar remédio antidepressivo, porque fui diagnosticada, eu tenho uma síndrome que eu não capto serotonina no período da TPM. Então, do fim da minha ovulação até o início da menstruação, eu não faço a captação de serotonina. São 15 dias por mês que eu tenho sintomas de depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. A Elo já me salvou de algumas, já me acolheu. E eu fazia o quê? O que toda mulher faz com a TPM. Xinga a TPM, acha que é uma droga, que bosta que eu tenho que passar por isso, que horror, vou tomar pílula para não ter que passar. E a gente vai se violentando ainda mais. Então, desde sim, é um trabalho longo pensar na união dos dois, mas eu acho que esse trabalho começa da gente se conectar com a gente mesmo. Quando eu parei de tomar antidepressivo para TPM e comecei a olhar para a TPM. Hoje eu brinco que a minha TPM é minha melhor amiga, porque ela é o termômetro de tudo que eu fiz no mês. A gente, quando estuda os ciclos do feminino, né, nós mulheres somos cíclicas e nós, todos os meses, nós passamos por uma fase, por aí 28 dias, 14 dias, advogado fazendo contagem, 14 dias de extroversão, em que prevalece a energia masculina, né, o yang, e 14 dias em que prevalece a energia feminina, o yin. Então, os primeiros 14 dias depois que acaba a menstruação, então do 7º dia ao 21º, a gente tem um período, do 7 ao 14, é um período em que prevalece a ação, é um período de ação que a gente está muito produtiva, que a gente tem tipos de exercício, atividades físicas que nos beneficiam, tem alimentos que nos beneficiam. Nos outros 7 dias, a gente está amorosa, a gente está muito cuidadora, é uma mãe, né? Então é bom para fazer networking, é bom para fazer conexões de trabalho. Depois começa o ciclo, que seria no início da TPM, aí começa o ciclo Yin, que é um ciclo mais interno. E que é onde a gente começa a se xingar, a se desvalorizar, é onde vem o, né? Isso aqui é feminino, isso é uma droga, que bosta, eu quero ser externa. A gente desvaloriza. Só que também é um ciclo que, se a gente olhar, onde a gente tem os maiores insights, quando a gente começa a entrar em contato, a se conectar. É muito criativo, a criatividade que vem, se eu começar a escrever o que vem muitas ideias. Tem atividades que beneficiam nesse período, tem alimentação que beneficia nesse período. E isso tudo gera um período de menstruação com menos cólica, com menos sintomas físicos, um período que a gente consegue se resguardar mais na menstruação, porque nas civilizações mais antigas, as mulheres se resguardavam na época da menstruação, porque elas tinham todo esse papel e era respeitado isso. E a gente vive hoje... quem consegue fazer isso numa empresa, né? Trabalhando numa empresa? Fala, não, agora eu preciso me resguardar, não vou trabalhar, né? Então, mas se a gente começar a se conectar com isso e começar... Eu faço muito isso no meu dia a dia hoje. Eu produzo mais. Tudo que eu posso adiantar quando eu estou no ciclo, na fase do ciclo que é produtiva, eu adianto, para depois poder me respeitar na outra fase e ter uma TPM mais tranquila. Eu estou há 6 meses quase com uma TPM bem mais tranquila. Com isso, com a observação, com a conexão. Então, para te responder, ainda que tenha esse trabalho que deve ser feito em conjunto, que eu acho que é um trabalho de longo prazo, eu não acho que eu vou ver a sociedade mudar tanto assim, embora o crescimento social seja exponencial e há uma chance aí, né, da gente ver os anos, a evolução acontecer mais depressa, mas eu não tenho expectativa de ver mudanças no meu prazo de vida. Mas eu tenho expectativa de poder me conectar, estar mais conectada comigo, estar mais respeitando mais os ciclos naturais, estar mais conectada com a natureza. Eu acho que isso vai gerar, vai propiciar esse encontro, esse equilíbrio lá na frente, né? Então, acho que isso também é um legado que a gente deixa quando a gente se respeita, se valoriza. E só trazendo uma outra coisa que o Celso me lembrou também, quando você falou das profissões, né? Eu por 15 anos, eu advoguei por 13 anos. Só para não revelar tanta idade, né? Por 13 anos eu advoguei considerando a advocacia tradicional. E eu odiava, né? Eu não via sentido no que eu fazia, eu era advogada de contencioso, depois eu fui advogada coordenadora jurídica em empresa.
E eu não via sentido na minha vida, e meu pai era advogado, então, e aqui eu tenho que fazer uma parte, porque eu acho que tudo que eu sou, eu devo aos meus pais, assim, eu vejo muito do que eles me trouxeram, embora bastante distorcido da expectativa deles quando eles plantaram essas sementes. Minha mãe brinca que ter filho ensina muito a gente, mas que eu não precisava ensinar tanto. Então, foram lições muito duras. Mas eu devo muito a eles. E aí, o meu pai é advogado, e ele falava para mim, filha, você tem que ser racional, a gente tem que ser racional. Você não tem que ficar pensando se faz sentido, se faz sentido. Tem que fazer, vai e faz. É isso, o direito é isso. E depois do meu sabático, eu comecei a fazer uma terapia que chama Body Talk, que praticamente você fica deitada e ela vai falando o que seu corpo está falando. Na primeira sessão que eu fiz, veio uma crença de que para ser advogada era preciso ser insensível. Né? E era isso que eu sentia que eu precisava deixar de lado a minha sensibilidade. Eu precisava deixar de lado tudo que me fazia mulher também, né? E para ser uma boa advogada, eu tinha que ser racional, dura, produtiva. Então, quando eu larguei o direito, quando eu tirei esse sabático e depois eu voltei para o direito, aqui graças a Nandini e a Paula, numa fala sobre a aplicação das constelações familiares ao direito, e hoje eu aplico o direito usando a minha sensibilidade, usando a minha emoção, eu me envolvo com os casos. A gente tem uma rede de advogados, que é a Gisela, que fala desse novo direito, então que fala dessa abordagem jurídica com o olhar humano, que não deixa de ser uma visão feminina para as profissões. Então, acho que tudo tem salvação. Eu achei bem interessante assim, o que você falou do feminino e masculino como força, do jeito que eu penso também. Para mim, acho também importante, super importante as mulheres terem um pouco de união, assim, porque tem algumas coisas que são muito específicas do que a gente passa. Eu senti muito mais o machismo depois de ter filho, porque eu via como, não é assim, tipo, vindo dos meus pais, vindo do meu marido, vindo de mim, é vindo de todo mundo. É uma coisa tão forte de que qualquer coisa da criança, a responsabilidade da mãe, e como se fosse assim, é porque a mãe. Não, peraí, tem mãe e tem pai. Então, bem disfarçado de falando de mãe, mas na verdade está falando da mulher assumir totalmente uma responsabilidade que é de duas pessoas, né? Então, para mim, isso é uma coisa que ficou super forte. Eu acabei, já tinha isso como plano pessoal, então, tipo, hoje eu estou trabalhando como consultora e concilio bem para o que, para mim, funciona de divisão. E eu não peço mais desculpa, eu já estou bem hoje de, por exemplo, estou num call, ele faz barulho, sim, eu estou com meu filho. E tipo, ok. Se tem um cara do outro lado, eu não fico mais, vou disfarçar que não tenho filho, gente, eu tenho. Então, acho que assim, a coisa do, sabe, pedir desculpa por ser mulher, ela vem um monte de coisa junto disso, né? Um pacote muito grande que a gente tem que lidar, e também acho que vai demorar gerações para a gente filtrar tudo e chegar onde a gente pode chegar. E para mim, o meu maior desafio é aqui, ó. Esse molequinho aqui. O que eu vou fazer para ele já ser uma geração, né, que tem uma visão diferente disso tudo. Então, assim, aceito dicas, gente. Não é nem dica, Bia. Tem um de 19 que já me ensina porrada de coisa, o Cauê. Dou em escola democrática, mas ele ensina mais de vida. E hoje a Lívia está aqui comigo. Então, assim, vem trabalhar no escritório, mas ela me ensina mais ainda como menina e como mais nova. Então, teu filho vai, assim, esses caras estão vindo para mudar tudo. E eu acho que não vai demorar nem 20 anos. Em 5, 10 a gente já vai ter mudanças radicais no mundo por conta dessa galerinha. Então... Oi, posso falar? Pode. Eu vou falar disso também, mas eu deixo guardado aqui. Vai você primeiro. Quer falar? Quer falar? E depois não, vai fundo. Você vai falar disso também, só para não perder o... Não vou falar disso, não. Fale disso. Então deixa eu falar um pouquinho. Porque eu também já tive enteada, sou apaixonada por criança e eu acho que é isso, né? Eu acho são várias questões aí. Primeiro que elas são o futuro disso, né? Elas têm muito a nos ensinar sobre isso também.
elas têm muito elas nossa, eu aprendi muito. Eu tinha uma enteada de 4 anos que é fantástica, assim, totalmente apaixonada por tudo que ela traz de novo, né? E o que você falou desse julgamento, né? Eu estava vendo essa questão dos homens não conseguirem entrar em contato com os próprios sentimentos. Esse filme, o The Mask Living, me pegou muito também, porque mostra muito isso, o quanto a gente bloqueia os sentimentos, e nós mulheres também somos ensinadas assim. E estava lendo um texto, eu já não lembro mais o que era, e falava do quanto a mulher é julgada cada vez que o filho chora também, né? Quando o filho chora, a mãe é julgada, a mãe fez alguma coisa errada para o filho estar chorando e faz essa criança parar de chorar. Então a gente julga a mulher o tempo todo e ainda impede a criança de entrar em contato com os próprios sentimentos, lembrei, eu estou fazendo uma formação em comunicação não violenta, né? Então está falando isso, de quanto a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos, que vem desde aí, desde criança, e isso vem junto com o julgamento da mulher como mãe. A gente também, só aí na questão do aborto, né? Quando a gente pensa quem é julgada pelo aborto é a mulher, né? Eu estava em discussão com um amigo meu há pouco tempo, ele contra a legalização, eu a favor, e ele falou, eu falei, você quer ser contra? Tudo bem, então condena o homem junto, tá tudo certo. Ele falou, nossa, legal, nunca tinha pensado nisso. Se você acredita numa sociedade punitiva, vai nessa, né? Porque é sempre a mulher que é julgada, sempre recai em cima das mães, das mulheres. São parentes. Pode falar, Márcio, desculpa. Não, é que foi muito, muito profundo mesmo essa experiência de te ouvir, porque me vieram algumas consciências a respeito de algumas coisas que eu não tinha. Recentemente, eu namorei uma garota que era uma feminista muito ferrenha. Inclusive, ela é uma palhaça que faz parte de um grupo chamado Circo de Soleides. E todo o discurso delas é muito feminista e é muito radical, assim. E isso me incomodava muito, assim, porque elas também queriam de mim um posicionamento forte, né, nesse sentido, assim. Então, quando eu não me expressava, eu não me posicionava, assim, de uma forma mais veemente a favor do feminismo delas, elas cobravam de mim essa postura. E eu reagia muito, assim, e dizia, porra, eu sou contra essas coisas radicais. E hoje, ouvindo você falar, eu me dei conta de que eu tenho olhado essas coisas todas muito dentro da minha caixinha, né? Que eu talvez não esteja tão sensível às dores que passam as pessoas que assumem esse posicionamento mais, digamos, radical em nome de uma causa que lhes diz tanto, que lhes cala tão fundo ao coração, né? Foi muito interessante ouvir, porque alguma chavinha assim virou. Então eu acabei me separando, né? E um pouco por conta disso, sabe? Por conta dessa questão de posicionamento. Eu não sou machista, muito pelo contrário. Eu tive uma experiência de reagir a um comportamento machista assim, muito forte na minha juventude, na minha adolescência, na minha infância. Meu pai era um cara muito machista, muito conservador, muito duro com a minha mãe e tal. Isso gerou em mim uma aversão a esse comportamento mais machista, na vida, de uma forma geral, né? Eu sempre me identifiquei muito mais com as qualidades que você diz aí, relacionadas com o universo feminino, sempre. Mas eu percebo assim, que, talvez até por conta disso, eu tenho um certo preconceito quando eu vejo mulheres homossexuais que assumem uma posição mais, sabe, mais agressiva, mais masculina, assim, sabe? Eu não consigo lidar muito bem com elas. É interessante isso. E eu percebo que talvez a gênese seja essa mesmo, esse elemento, né, com uma força de afirmação que ela tenha que usar, exatamente uma bandeira com a qual eu me disponho fortemente, que é essa coisa mais agressiva, sabe? Ou assertiva demais, ou... Enfim, caíram muitas fichas. Eu estou compartilhando duas aqui que me ocorreram agora. E quero só aproveitar, antes de terminar minha fala, dizer que eu gostaria de ver a história, o filminho da Hannah Gadsby lá, que você separou para nos mostrar, tá bom? Já agradeço também, estou curtindo muito a experiência aqui, de estar aqui hoje.
Ai, que bacana, Márcio. Eu tô adorando, assim, ouvir vocês também, porque eu tenho consciência do quão eu falo rápido e eu tava com medo de atropelar ideias, assim, sei que posso ter cometido isso, mas estou muito feliz, assim, com o feedback. Eu acho que se conseguir virar uma chavinha, como você falou, eu já estou super feliz. Eu acho que machistas todos nós somos, né? A gente tem mais ou menos consciência do nosso machismo, mas acho que todos somos, porque a gente foi criado numa sociedade machista. Eu acho que quando eu falei que eu conheci o texto da peça, né, da transexual, eu percebi isso, né? Eu percebi o quanto eu tinha de preconceito, o quanto eu tinha de machismo. Então a gente vive numa sociedade assim. O que a gente pode fazer é trazer luz e trazer consciência para isso. E aí cada um tem a sua forma, né, de trazer luz e consciência. Então a gente vai achando os caminhos e as formas dessa consciência. Eu fico muito feliz mesmo, assim. Eu acho que eu estou super bem acompanhada aqui, né, que só tem homens especiais aqui. Então, eu fico muito feliz. Eu lembrei uma coisa que me chamou a atenção também nas assim, conversas, né, que a gente acaba tendo de mãe sobre criança, né? Que tem toda uma coisa assim, vamos empoderar as meninas, que elas podem fazer tudo que é de menino, e super-herói, né? E os meninos, gente? Porque de verdade, não tem a mesma liberdade. Ninguém fica falando, vamos empoderar os meninos se eles quiserem ser, tipo, sei lá, príncipe, não sei. Mas o outro lado, né, da história, a roupa, fica todo mundo falando roupa de menino, roupa de menina, vamos fazer uma roupa unissex. Mas a roupa unissex é a roupa de menino para menina, não é a roupa de menina para menino. Então, assim, tem uma confusão, acho, também das falas, e é lógico, né, de falar, é um mundo que a gente é machista e tal, pro bem e pro mal, né, tipo, o homem, ele também perde muita liberdade, que a gente não cede um espaço que é feminino para o homem viver também. Então, sei lá, é uma coisa que me veio porque me chama a atenção muito quando a gente fala de criança. Sem dúvida, assim, a gente tem a menina tem muito mais liberdade de fazer atividade de menino, né? Eu fui uma das primeiras na minha escola a jogar futebol, mas a Dani, que até está aqui no Tribe também, ela estudou comigo no colégio, ela vem da turma logo depois de mim, todas as meninas jogavam futebol, nenhuma é lésbica, então não é por isso. E todas elas jogavam futebol e tinham liberdade disso, né? Agora, vai um menino fazer balé, por exemplo, é complicado mesmo. A gente conquistou, acho que muito mais direito, a gente ainda tem um caminho longo, que a Daisy falou, a gente tem um caminho longo aí pela frente, até chegar à igualdade mesmo. E essa desigualdade, ela gera muitas consequências. Eu estou fazendo um trabalho que eu faço de direito, eu estou agora com uma parceria que ela é criminalista, e ela estava vendo muito as questões de violência doméstica. E vendo como lidar com isso. Ela falou, só gera processo criminal, e que tem normalmente processos de família envolvidos, que tem divórcio, tem guarda. Ela me chamou para ser advogada de família. Mas o que ela começou a fazer com os homens? Mandar para o sagrado masculino, ao invés de processar. Vamos olhar, esses homens têm uma dificuldade imensa de se conectar. Né? Se nós, mulheres, temos dificuldade, nós temos também que ajudá-los. Né? Eu acho que conforme a gente vai... Que bonitinho. Conforme a gente vai, vou ter que olhar com calma depois. Conforme a gente vai criando consciência, a gente vai podendo ajudar os outros, podendo iluminar aí, né? O texto da peça fala, vamos iluminar lugares escuros, né? Então, acho que é um pouco isso, a gente vai iluminando, trazendo consciência para as coisas. Eu não consigo me concentrar mais no que eu estou falando, porque eu quero muito. Não, tá Muito legal. genial. Muito legal. Muito legal. Acho que é isso. Eu realmente agora eu estou muito vidrada nesse desenho para falar alguma coisa mais. Então, nós fala e deixa ela pensando um pouquinho. Alguém mais tem para falar? Só ia falar que GH também é uma coisa muito legal da Clarice Lispector, né? Eu ia pôr aqui o gênero humano, a paixão segundo o GH. Verdade. Incrível mesmo.
E, na verdade, acho que essa educação machista, eu penso assim, nos meus sobrinhos, o quanto que eles tiveram que... Se quiser só montar um pouquinho. Desculpa. E Lilian, você poderia... desculpa, Celso. Não, pode falar. Você poderia explicar que eu não sei o que é o sagrado feminino, o sagrado masculino, é um movimento, o que é exatamente? O que eu estou fazendo é um curso, né? É um curso de 13 meses, e que a gente entra em contato exatamente com... Tem toda uma programação, é muito legal, é o estudo do que é ser mulher e da mulher através do estudo das deusas, né? Então a gente começa com o estudo, tem um estudo dos ciclos femininos, que eu trouxe aqui um pouquinho pra gente. Tem um estudo, quando a gente escuta outras mulheres também, a roda começou com 13 mulheres, hoje tem um pouco menos, mas quando a gente escuta a história das outras, a gente passa a ter empatia com outras mulheres. Isso é uma coisa que socialmente a gente é ensinado que tem sempre competição entre as mulheres, e que uma mulher acaba com a outra, em um ambiente com muita mulher, e como a gente faz isso diferente, né? Eu acho que cada vez mais também isso é diferente, as mulheres colaboram, cooperam, uma ajuda a outra, a gente tem rede de apoios, quem tem filho tem com quem deixar filho, tem amigas, então a construção dessas redes de apoio entre as mulheres é importante. E aí o Sagrado Feminino, ele segue com o estudo dos arquétipos femininos através do estudo das deusas, né? O que eu faço, pelo menos. Então a gente estuda Lilith, Eva, estuda Maria, Madalena, aí vai estudando deusas egípcias, deusas hindus, deusas Iemanjá, por exemplo, orixás, e sempre olhando para os arquétipos do feminino, né? Então, Coré, que é a deusa da mulher criança, então a gente entra em contato com as histórias da nossa infância. Perséfone entra em contato com as nossas sombras, a importância da gente olhar as nossas sombras, estar em contato com ela. Deméter, que é aí o arquétipo da mãe, do que é ser mãe. Então, esse estudo é meio longo, tem aí mais de um ano, é contado por lua, né? Então são 13 luas, e com todos esses arquétipos do feminino e trabalhando isso dentro da gente em grupo. Eu volto acabada, assim, são 2 sábados por mês, eu chego em casa e fico em posição fetal, porque eu não tenho mais condições de fazer nada. Mas é muito interessante, assim, é um estudo interessante. Eu não fiz o sagrado masculino ainda, não sei se o Agni está por aqui, mas ele trabalha um pouco o sagrado masculino, que faz um pouco esse contato também, são os homens aí em contato com o masculino deles, olhar essa agressividade, olhar como é que eu entro em contato com as minhas emoções. Eu não sou a melhor pessoa para falar do sagrado masculino, mas envolve aí também essa cura, né? Essa cura do feminino, essa cura do masculino que são necessárias aí para o equilíbrio. É isso? Sim, é isso. E você tem algum material ou alguma coisa que você poderia passar? Fico interessada dos ciclos femininos, assim, nunca ninguém me explicou dessa maneira, assim. A gente fala da TPM e pronto, mas não do resto dos ciclos e o que traz para a mulher, assim. Se você tem algum material depois que você pode passar, ou referências. Tá, tenho sim, eu vou mandar. Acho que o seu tá também. Eu vou mandar junto com os slides. Eu vou mandar os slides do que eu fiz hoje. Eu tinha feito um roteiro, porque eu sabia que eu ia ramificar muito. Então, eu tinha feito um roteirinho. Aí tem material, tem alguns trechos de livro que eu trouxe. Tem o vídeo da Hannah também, tá no Netflix. Aí, se você quiser ver, Márcio, se me permitir compartilhar aqui. Sim. Uma das partes que ela fala, que era o que eu tinha separado para mostrar. Vamos ver se... Deu um erro. É bem interessante, ela está falando de quanto ela se depreciou ao longo da vida. O Netflix está dando um erro, não consegui compartilhar aqui.
Mas nos slides eu coloquei até os minutos que eu tinha separado aqui para passar. Aí eu passo para vocês com isso, mas vale a pena ver inteiro. Não estou conseguindo. Oi. Oi, Elô. Então, posso falar um pouquinho enquanto você vê aí? Claro. Bom, primeiro, parabéns, embora você tenha dito que tinha hora que se perdia e tinha armado o roteiro, mas absolutamente tudo que você falou, muito interessante, importante, vai ser ótimo também ter esse material. E eu queria trazer também, inclusive, depois eu vou te mandar um dos textos que eu selecionei, do Bert, né, a visão sistêmica a respeito da homossexualidade. Porque com essa visão a gente vê muito o que é um destino difícil, como tem pessoas que vieram para essa vida, sabe-se lá, realmente escolhas ou, enfim, aprendizado, isso fica um pouco por conta do mistério, né? Mas o quanto algumas pessoas, e eu considero isso particularmente corajosas ou muito mesmo para aceitar vir com alguns destinos difíceis. E ele fala que a homossexualidade, não exclusivamente, mas que tem muitos casos que tem a ver com o emaranhamento do sistema familiar, onde faltou mulheres no sistema, onde faltou homens, ou algumas mulheres que realmente criam os filhos de um jeito que gostaria que eles fossem do outro sexo. Então, e todas essas questões, né, seja elas quais forem, tudo tem a ver com amor, né? Tudo é por amor. Se está representando alguém do sistema, se está agradando a mãe, seja lá por que motivo for, isso tem a ver com amor. E quando um homem ou uma mulher homossexual realmente conseguem se reconhecer e aceitar esse destino difícil, eles conquistam uma força assim, muito especial, que faz não só com que eles dê conta, né, sejam muito dignos, possam ter uma vida muito digna, como também eles contribuem de uma forma muito grande, né, não só para o seu sistema familiar, como também para a sociedade. Então, é uma experiência fenomenológica, não é? E é um destino sistêmico, e não tem nada a ver com doença, não tem nada a ver com perversão, não tem nada a ver com enganos, não tem nada a ver, enfim, como muita gente, infelizmente, por ignorância, ainda acredita, né? Então, minha querida, é assim que eu também sinto, e acho que é super importante a gente poder informar o tanto quanto possível, para que as pessoas cada vez tenham mais consciência, né? Principalmente pais, né, que têm dificuldade quando se vê diante de uma questão dessas em casa, né? Você que me conhece sabe que é bem sistêmico o meu caso, né? Eu tive um avô excluído por essa questão, então até quem trabalha com constelação olha para mim e fala, nossa, você é um exemplo sistêmico, né? Do que causa a exclusão. Mas, e obrigada pelas palavras aí, você sabe como é difícil aceitar muitas vezes, porque a gente tem, eu falei que eu sou filha de advogado, mas antes de ser advogado, meu pai foi padre, então, por 30 anos, então eu sou filha de padre também, advogado, eu brinco que ele mudou de lado, mas, e aí com uma criação extremamente conservadora nesse sentido, um padre português, então uma educação europeia, para mim, tendo um avô do lado de mãe que sofreu, né, a família sofreu por essa questão, então você sabe do quanto é difícil para mim, quanto foi difícil, foi um processo muito difícil, muito intenso, e acho que ainda é, cada vez menos, embora faça só 6 anos, né, dessa descoberta, mas foi muito intenso no começo, e passar por isso, passar por essa aceitação, eu acho que me conectou muito com quem eu sou, né? Eu acho que me ajudou a tirar muitas máscaras, me ajudou a me conectar muito com a minha essência também, então eu sou muito grata a esse caminho todo.
E grata a ter pessoas aí como você do lado. Que o Bert descobriu tudo isso, ele fala tudo isso e ele também foi padre. Então, até aí. Mas eu tive problema para ouvir o Bert no começo, porque ele também fala, depois quando você estuda mais passa, né? Mas ele no começo fala de cura, e isso me desesperava. Ouvir cura, eu falava, gente, como assim? Eu vou constelar e eu vou curar a homossexualidade, com tanto trabalho que eu tive para poder aceitar até aqui. Agora eu vou curar, o que significa isso, né? Então, também foi muito intenso para mim esse processo com o Bert. Não, nenhum de nós, hoje em dia, pelo menos, e pela fala dele, vou te passar, não tem essa questão, não. Ele já teve as conclusões dele, tanto que ele também se pronunciava de uma forma a respeito de adoção, aí ele mudou totalmente o conceito dele, conforme ele foi trabalhando e conhecendo de perto, nossa, de forma, sabe? Não tem nada a ver com... Ele deixa aqui muito claro, ó, e nesse sentido... Relações ou sexualidade não se trata de um problema, nem mesmo de algo que possa ser revertido. Ou seja, né? Não tem o que cuidar, né? Sim. Eu acho que independente do destino, meu pai sempre falou que cada um vem com a sua cruz, né? Eu acho cruz muito pesada, porque eu acho que a gente vem mais com presentes do que com cruz. Mas independente dos destinos que a gente tem, a gente está em contato com a nossa essência, com a nossa verdade, e é sempre positivo, é sempre restaurador. Então, nós mulheres estarmos em contato com a nossa essência restaurador, respeitarmos quem nós somos, valorizarmos quem nós somos, os homens estarem em contato com a essência deles, inclusive com o feminino que tem na essência deles, e poder estar em contato com o masculino também é restaurador. Então, o Criando União, de novo, esse livro me marcou bastante. Ele fala que nada que não seja verdadeiramente autêntico pode ter sucesso, né? Eu acredito nisso. Eu acredito dessa busca pela autenticidade, pela nossa verdade. Eu acho que isso é que traz o sucesso, isso que abre os nossos caminhos aí na vida. E como também a gente, como você falou, você começou a mudar o olhar a partir do que convívio mais com essa, assim, é muito verdade, porque a meu redor eu costumava conviver muito com homossexuais e, não sei, talvez também a cultura francesa estava talvez um pouco mais aberta que a brasileira, acho que a brasileira agora está pouco abrindo mais, mas, por exemplo, eu não tinha contato com trans. E aconteceu o ano passado, assim, a fisioterapeuta que me atendia em casa, uma mulher, um dia a gente começou a criar amizade, mas super profissional. Um dia ela chegou para mim e falou, preciso contar alguma coisa para você. Aí eu achava que ela ia me dizer, eu gosto de mulher. Isso, sei lá, eu senti, assim, porque na minha caixinha ela atuava de um jeito, eu sentia algo masculino nela. Assim, a mulher que se sente um pouco masculino. O Márcio fala que tem dificuldade com essas mulheres. Aí ele falou, bom, na verdade, assim, eu sou trans e eu vou operar. Aí ela me explicou a história dela, que assim, ela falou, nossa, desde que eu me entendo como gente, eu me sinto um homem, eu tô com uma mulher, sim, mas na verdade eu me sinto um homem. Então, para mim, e ela me explicou como estava sendo difícil com a família e que ela estava planejando já, fazia mais de um ano que ela estava planejando a mudança de sexo, assim, para, enfim, tirar pelo menos o peito e mudar na carteira. Então, foi uma vivência para mim assim diferente, realmente, como ajudou a quebrar algumas barreiras, porque é como se até agora a homossexualidade tinha entendido, mas aí a parte trans não tinha entendido, porque eu não tinha vivenciado de perto. Os meus amigos homossexuais me contavam dos problemas na família, etc. Mas assim, a parte trans, sabe, preciso de mais tempo para entender como que a vivência dela, e agora ele, foi complicado. E aí acompanhei assim, essa mudança e foi lindo esse processo, porque
Por exemplo, quando ela contou para a família, ela achava que o pai ia rejeitar e a mãe ia aceitar. E foi o contrário. E foi muito doido, porque nesse caso, a mãe se tornou meio machista. Assim, a mãe não conseguia ver aquela menina e falar, não, essa não é mais minha menina. Então, o pai, que era alguém mais duro, aceitou mais fácil, porque ele falou, sempre soube que tinha alguma coisa diferente. Eu estou feliz que você sabe agora o que é isso e seu caminho. E o que eu achei lindo é que o casal dela continuou, ou seja, a mulher com quem ela era já sentia, já entendia que ela se enxergava como homem. Ela tinha, por acaso, nascido com sexo feminino, mas que a identidade dela era de homem. E o casal continua. Então, mas como que eu mudei também meu olhar a partir do momento que eu conheci de perto essa história. A gente muda. Eu tive um estagiário transexual e eu acompanhei o processo. Eu acompanhei alguns processos de transição. O dele foi o último que eu acompanhei e foi o primeiro que eu acompanhei. Não, não foi o último, mas foi o primeiro que eu acompanhei de mulher para homem, né? Então, para ser um homem trans, que foi o que você passou também com a sua fisioterapeuta. E ele falava, depois que ele fez a transição, que ele passou a ser homem, ele fala, Lilian, como é difícil. Eu chego nas rodas e eu tenho que ser garanhão, eu tenho que ser pegador, senão eu não sou respeitado como homem, só que eu não sou assim, né? E ele já tinha sofrido muito com a questão de assumir a homossexualidade, porque era uma menina que namorava meninas, então tinha passado aí por apanhar do pai, tinha passado por situações complicadas em casa, e depois resolveu fazer a transição, e aí passa a ser um homem hétero, né? E aí tendo que ser pegador, garanhão, para mostrar, para fazer parte. E ele trazia, assim, compartilhava o quanto era sofrido para ele essa vivência. Então é muito enriquecedor a gente ver isso, a gente sair das nossas caixas, né? Eu consegui pôr o trechinho aqui, é bem curto o trecho, mas eu vou compartilhar aqui, que agora pegou, até para vocês. Toda vez que eu compartilho dá problema. Que sem graça. Enfim, acho que eu vou ficar devendo. Vamos ver se ele vai. Ele já, quando a Elô estava falando, ela já começou a falar aqui. Eu tive que pausar. Agora que é para mostrar. Não quer aparecer. Mas é isso, acho que são só essas questões todas. Rapidinho. Sim, eu acho que essa coisa do depoimento, eu tenho minha irmã sexual, ela se descobriu, ou assim, talvez ela sentisse bem antes, teve depressão desde os 18 anos, hoje tem quase 50, 53 na verdade, e aos 45, depois das depressões, ela assumiu a homossexualidade dela. Um primo meu, então, também da colônia japonesa, filho único, do único filho do meu avô materno, que tinha 7 filhas e um filho. O filho desse meu tio, com 18 anos, 17, 16 anos, ele se assumiu homossexual, foi expulso de casa. Foi morar no Yuba, uma comunidade nipônica que tem lá, perto de Araçatuba, Baia. Hoje ele é diretor de centros culturais, por exemplo, da Unibis Cultural. E foi aceito pelo pai, não por conta dessa coisa, mas depois que ele mostrou que a homossexualidade não tinha nada a ver com caráter e mudou numa sociedade bem machista. Então, meu primo também superou várias questões de compreensão. E aí, 2 primos meus, que são primos, são irmãos entre eles, os 2 são médicos. O mais velho, ele educou os 2 filhos para serem machos, para irem para puteiro, para serem pegadores, para tudo. Né? Educação muito machista. Aí, com 18 anos, o mais velho entrou na faculdade, medicina também, e um dia chegou para o pai e falou: pai, tem uma coisa para te contar. Eu sou bi.
pai só falou, tá bom, amanhã a gente conversa, eu ainda preciso absorver isso. O tio, que é o meu primo, falou, meu, nem ferrando. Claro que hoje eles aceitam, mas foi uma declaração muito para a formação da gente. Né? Foi. Mas por que eu estou falando isso? Eu acho que nos depoimentos a gente vai ver tudo isso. O que me traz essa fala generosa da Lilian é que no Decribe talvez a gente tenha uma missão, disso que o Marcelo estava falando antes um pouco, de como a gente se cuidar em comunidade nessa diversidade de gênero, de sexo, mas assim, como é que a gente alarga esse pensamento e a gente consegue criar um campo de sustentação disso que a gente está falando, né, dessa diversidade toda, de experiências, de vivências, de pessoas, de interesses, necessidades, demandas, para acalentar. Eu acho que isso que eu gostaria de assim, pegar como uma semente dessa contribuição da Lívia, né, que eu já tenho intuído, outras pessoas também podem ter entendido ou não, assim. Mas assim, a gente estava até, antes de começar, vão ter 2, 3 pessoas que tinham se inscrito. A gente teve quase 10 pessoas participando disso. Isso ainda vai ficar gravado. Eu acho que tem uma semente aí da gente falar mais sobre Kevin. É um outro filme que também, não sei se aborda a questão. Tem no Netflix também. É preciso falar de Kevin. Eu acho que não é desse tema, mas assim, é muito importante a gente falar das dores. Né? É muito importante a gente descobrir a origem dessas dores e como isso nos transforma mais em monstros do que em ser humano. Porque a gente quer aniquilar a diferença, e a diferença que existe dentro da gente. Se a gente não compreender um pouco isso, seja para educação, seja para direito, seja para economia, seja para cultura, eu acho que a gente não vai ser humano melhor. O desafio que eu estou sentindo aqui, só desse campo, isso que a Lilian trouxe, que a gente talvez esteja conversando, é como é que a gente dá conta disso, né? Dessas vulnerabilidades, dessas fragilidades e dessa potência que a gente tem. São perguntas só, eu não tenho resposta. O que dá para falar é, vamos estar mais juntos, vamos se colar mais, vamos se trabalhar mais, né? E poder não só para os nossos filhos, para as nossas crianças, porque eles vão trazer muito as perguntas e até os questionamentos bem fortes, e a gente não está preparado para dar essas respostas, mas a gente pode procurar descobrir as coisas junto com eles. É isso que eu acho que a nova educação, a nova economia que a Lívia está trazendo, traz como desafio. O como, né? Que a gente ainda não sabe. Eu acho que poder falar é a primeira vez que eu falo, né, em público disso, né? Em todas as rodas de conversa da Josló, eu penso em, será que um dia eu vou poder falar? Eu fui demitida no meu último emprego como coordenadora jurídica de empresa, tendo essa questão sido considerada na minha demissão, né, a questão da homossexualidade. E o que para mim foi um alívio, porque eu sabia que eu não estava produzindo, eu tinha terminado um relacionamento mais longo e eu sabia que eu não estava produzindo, eu abri isso para o diretor da empresa, tanto que eu não estava produzindo quanto que eu era homossexual, e que por isso estava sendo difícil, tinha sido o primeiro relacionamento longo, tinha sido um relacionamento com uma mulher em que eu tinha me assumido para os meus amigos, para os meus pais, então, que estava sendo difícil para mim, e aí eu fui demitida, e um outro diretor me chamou na sala dele e falou, nossa, eu sinto muito você ter sido demitida, eu queria falar a seu favor, mas eu acho que foi a melhor coisa que te aconteceu. E eu falei, não, foi justa a minha demissão, eu não estava produzindo. Ele falou, você não tinha como produzir porque o meu sócio estava mais interessado na sua vida pessoal do que no seu rendimento profissional. E tudo que você falava A, ele falava B, e ele se indispunha. Eu não acho que foi a questão primordial, mas me deu um alívio saber que isso foi levado em conta, porque me deu uma sensação de, nossa, tá, tem um menorante, enfim, fugiu a palavra, mas assim, um termo aí de desculpa,
que foi considerado, mas eu, dentro da empresa, eu sempre me referi à minha namorada como namorado, né? Então, sempre usei o gênero masculino, e quando eu saí da empresa, eu me coloquei que eu não seria mais hipócrita. Eu acho que a gente não precisa levantar bandeiras, né? Tem muita gente que fala, eu não preciso fazer bandeira, eu não preciso divulgar a causa, e eu concordo com isso, acho que não é necessário, mas a gente poder falar com naturalidade, poder estar na frente de um cliente e falar, não, né, minha namorada, eu hoje falo, eu hoje assumo, eu falo que eu tirei a hipocrisia da minha vida, eu posso até omitir, mas se vier à tona, se for falado disso, eu trago a minha verdade também, porque isso é importante para mim. Eu nunca tive problema de preconceito na rua, muito, aliás, as 2 vezes que eu fui parada na rua, foram para dizer o quanto nós duas parecíamos 2 Barbies. Eu tinha uma namorada que era loirinha, toda Barbie. Eu falei, nossa, vocês parecem 2 bonecas, assim. Então, eu tive mais... Já tive olhares, porque eu procuro evitar, acho que todo bom senso que se tem como hétero deve se ter como homossexual, então as mesmas ações que eu fazia com meus namorados, eu faço com as minhas namoradas, nada mais nem a menos. Então, eu já tive olhares aí nesse sentido, desaprovação, mas eu nunca sofri nada, e eu acho que muito do que a Hannah traz nesse stand-up que eu citei na net do quanto ela não apanhou por ser homossexual, ela apanhou por ser diferente, por não se enquadrar, por não ser feminina. Então passa aí pelas nossas caixas e pela gente se colocar em caixas, né? Como o Márcio trouxe também, como é mais fácil a gente aceitar uma lésbica que seja feminina do que aceitar uma lésbica masculina, quando as pessoas estão só expressando a sua própria identidade. E óbvio que tem muito disso, tem muito dessa expressão que é para afrontar, né? que é um ato de violência, de afrontamento, mas que também talvez caiba a nós aí olhar de uma outra forma, com uma outra compaixão, porque tem outras vivências por trás, a gente não sabe o que está por trás aí da vivência de cada um. Para mim foi um processo muito difícil, eu partilhei pouco hoje, mas acho que falei o suficiente do quanto foi desafiador encarar isso, passar por falar para os meus pais, né? Depois de 1 ano eu falei para os meus pais e foi muito, muito complicado. Então eu acho que tudo isso, a filha do Celso entrou aqui, ela é linda. Eu acho que tudo isso é desafiador, é um aprendizado, e o que a Elo falou do quanto a gente cresce quando a gente abraça quem a gente é, né? E aceita. Eu acho que há pouco tempo no Sagrado Feminino a gente teve uma vivência de Oxum e Iemanjá, e era essa conexão com as emoções. E eu cheguei em casa e eu caí num choro e fiquei chorando e vomitando no chão do banheiro, entrando em contato com toda a culpa que eu sentia, né? Com toda a culpa que eu sentia, porque eu não vou dar uma família tradicional para meus pais, um neto tão imediato, embora eu ame criança e queira ter filhos, mas o quanto a gente tem, a maior culpa é de não cumprir as nossas próprias expectativas acerca de nós mesmos, né? E isso a gente projeta na imagem dos pais. Então, o quanto eu sou filha única e filha de filha única. O livro que o Celso comentou. Eu sou filha única e filha de filha única, e quebrar as expectativas e chegar em casa e falar para meu pai, não sou a filhinha que você imaginou, mãe, não sou. Foi o processo mais difícil para mim, né? Aceitar isso, a gente aceitar nossas próprias limitações, aceitar o que a gente não é também, né, dentro das expectativas, frustrar nossas próprias expectativas, entender que a gente não é perfeito, não que isso seja um defeito, mas dentro das expectativas e das fantasias que a gente cria e das imagens sociais que a gente projeta, que a gente não atende e a gente não tem como atender. Então, poder entrar em contato com isso e aceitar isso é um processo. E eu acho que é um processo para todo mundo, não só para quem é homossexual, eu acho que todos têm um processo de alguma forma. Eu posso falar da minha experiência, que foi um processo e é um processo muito profundo. E acho que é isso.
Eu queria agradecer a todos vocês, assim, eu estou bem emocionada até de poder ter tido a oportunidade de falar. Eu estou bem emocionada e estou bem feliz, assim, feliz com os feedbacks, feliz com despertar qualquer coisa que tenha despertado em alguém, assim, acho que qualquer... A minha terapeuta fala que a consciência é uma doença incurável, né? Então, qualquer sintoma a mais dessa doença que a gente possa ter é saudável. Então, eu espero ter contribuído com isso e também sou grata porque vocês contribuíram também para eu entrar em contato com tudo isso, ainda mais profundamente, entrar em contato com quem eu sou, com o que me move. É isso. Posso abrir os microfones para a gente dar tchau? Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigado, querida. Muito, muito, muito. Incrível. A gente está aqui do lado. É um perfeito. Obrigada a todos. Um beijão. Boa noite, gente. Boa noite.